Será que eu consigo mesmo fazer a vontade de Deus? Será que eu consigo ser um discípulo que vive para fazer a vontade do meu Deus? Essas são perguntas que sempre estão no imaginário daqueles que são cristãos e querem servir a Deus. E no episódio de hoje eu quero mostrar o exemplo de 4 pessoas que com suas atitudes conseguiram fazer a vontade de Deus. Eu sou Carlão Almeida e esse é o seu podcast No Caminho. No livro de Gênesis, vemos a história de Noé, um lavrador que recebeu a incumbência da construção de uma arca, onde toda a humanidade seria salva de um dilúvio que estava por vir. Porém, devemos observar que até então, na terra não havia chovido, e Noé não tinha experiência nenhuma em construção de barcos. Mesmo assim, Noé assumiu a bronca e partiu para cima, construindo uma grande embarcação capaz de conter uma série de animais. E pela sua obediência, salvou não só a ele, mas a toda a sua família. E a primeira característica daqueles que querem fazer a vontade de Deus, sendo seus discípulos, é a obediência, mesmo sem conhecimento prévio. Busque conhecimento, busque se preparar e obedeça aquilo que o Senhor tem dado em suas mãos. No livro de Êxodo, a partir do capítulo de número 3, vemos o segundo exemplo de servo cumprindo a vontade de Deus. Vemos Moisés sendo chamado por Deus para ser o salvador do povo hebreu que vivia escravo no Egito por 430 anos. Tarefa essa que no primeiro momento o deixou completamente apavorado. Pois como vemos a partir do verso 13 do capítulo 3 de Êxodo, Moisés passa a debater com Deus, dizendo em vários momentos: mas não vão acreditar em mim, como vão crer que eu realmente ouvi a voz de Deus? E posteriormente, Moisés reconhece as suas limitações, dizendo em Êxodo, no capítulo 4, no verso de número 10, diz assim a palavra do Senhor: então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Mesmo reconhecendo as suas limitações, Moisés seguiu em frente e foi o libertador de um povo. E a segunda característica daquele que quer ser servo de Deus e fazer a tua vontade é reconhecer as suas limitações, porém seguir em frente. O terceiro exemplo de pessoa que conseguiu ser servo de Deus e fazer a sua vontade está no livro de 1 Samuel, a partir do capítulo de número 3. Samuel, filho de Ana e Eucana, foi criado dentro do santuário como filho adotado do sacerdote Eli. E certa noite ele começou a ouvir uma voz dizendo: Samuel, Samuel. E sem entender, ele foi 2 vezes até Eli perguntar se era ele quem havia chamado. Eli entendeu que era a voz de Deus que estava chamando a Samuel e disse a ele: Samuel, volte ao seu lugar para dormir. E quando você ouvir novamente essa voz, diga: fala que o teu servo escuta. Ao tomar essa atitude, Samuel recebeu instruções de Deus e posteriormente veio a ser o último juiz, o primeiro dos profetas e o responsável pela unção do primeiro rei de Israel, o rei Saul. A terceira característica daquele que quer ser um servo de Deus obediente é parar para ouvir a voz do Senhor e entender quais são as suas vontades para aquele tempo. E o nosso quarto e último exemplo daquele que conseguiu fazer a vontade de Deus e ser seu discípulo é o próprio Jesus Cristo. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 1, o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E este é um conselho
para nós todos. Se nós queremos fazer a vontade de Deus e queremos ser discípulos, devemos seguir o maior de todos os exemplos registrados na palavra do Senhor, que é o exemplo de Jesus Cristo. Veja só o que João deixou registrado em seu Evangelho no capítulo de número 6, no verso 38, onde o próprio Jesus diz: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus Cristo era filho de Deus, vivia com Deus e ele era Deus. Mas como diz a palavra, não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou, colocando-se como homem. Muitos de nós temos colocado a nossa vontade e o nosso querer à frente das vontades de Deus. E se queremos ser servos de Deus e fazer a vontade do Pai, o exemplo de Cristo é o maior a ser seguido. Façamos não a nossa vontade, mas a vontade daquele que nos enviou. Sejamos nós imitadores de Cristo. Portanto, meu amigo e minha amiga, se você deseja, se há no seu coração o desejo de ser um verdadeiro servo de Cristo, entregando realmente a tua vida ao senhorio do Pai, siga o exemplo desses 4 homens e suas características. Assim como Noé, obedeça sem conhecimento prévio, busque e faça. Assim como Moisés, obedeça reconhecendo que há em você sim limitações. Assim como Samuel, pare e ouça a voz de Deus. E como Jesus, deixe de fazer a sua vontade para fazer a vontade do Pai que está no céu. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus.